Eu quero orar com vocês antes da gente entrar na palavra. E eu confesso que eu tenho muita expectativa naquilo que Jesus vai fazer essa noite. Tem alguém que está junto comigo? Vou falar como Jay, eu preciso de pelo menos 10 pentecostais comigo aqui hoje, ok? Eu acho que a gente tem uns 30 pelo menos. Tem um carismático aí? Tem alguém que faz carisma? Glória a Deus, tem mais 20, então eu preciso que você dê o melhor, porque eu quero, em nome de Jesus, ministrar com a maior intensidade que eu puder aqui hoje, amém? Então feche teus olhos, em nome de Jesus eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor preparou para derramar sobre nós. Eu creio que essa palavra, ela tem poder para mudar histórias, ela tem poder para libertar cativos, ela tem poder para curar enfermos. E eu oro em nome de Jesus, Pai, que apesar de mim, coisas sobrenaturais fluam nessa noite. Nós esvaziamos toda a nossa expectativa naquilo que é humano e nós declaramos, Pai, toda a nossa expectativa está no poder que há na Tua palavra, Jesus. Vem sobre nós hoje e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós declaramos em nome de Jesus sobre cada família aqui, sobre os nossos irmãos na internet também, Pai, liberdade para o fluir do Teu Espírito. Eu oro para que cada palavra que eu liberar seja como música no coração de quem ouve, Pai. E nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente está numa série que fala sobre sistemas. Você pode repetir isso comigo? Diga system. Vocês falam muito bem inglês, gente, eu estou impressionado. Talvez seja uma das poucas palavras que eu não escorregue tanto, system. E é engraçado porque a primeira vez que o pastor André falou sobre essa série, o tema da série, vamos ser sinceros, irmão, não é algo tão convidativo. Ninguém está afim de sair de casa domingo para ouvir falar sobre sistema operacional 3 domingos seguidos. A grande questão é que o sistema envolve tudo o que a gente faz. E quando eu entendo que aprender mais sobre essa dinâmica pode mudar completamente a minha história, a gente começa a aumentar a expectativa em relação ao que a palavra tem para dizer sobre isso. Tem alguém que está comigo? Diga amém. E quando o pastor me convidou para falar sobre, eu falei, Deus, sopra sobre mim algo que seja específico para quem vai estar ouvindo essa noite. Eu quero falar sobre um sistema que rege todas as nossas ações. Na verdade, o sistema que rege desde a hora que você acordou até o momento que você vai embora, cada uma das suas decisões, as suas motivações. Eu quero falar sobre o sistema da mente. Você está comigo? Eu quero falar nessa noite sobre o código da mente. Mas antes disso, eu queria compartilhar algumas coisas que eu vivi essa semana. Se quiser, pode abaixar só um pouquinho meu microfone, que está sobrando demais aqui. Abaixa um pouquinho, por favor, Gaza, obrigado. Essa semana, gente, eu não sei quem ficou sabendo, mas teve um lançamento espacial aqui, próximo de Orlando. Vocês ficaram sabendo? A SpaceX, eu acho que o Murilo estava lá, a SpaceX lançou um foguete espacial. E eu falei, mano, não é possível. A gente mora na terra da Disney e ainda tem foguetes espaciais sendo lançados do lado da nossa casa. Vamos ser sinceros, irmão. A gente tem a Disney, a gente tem foguetes espaciais, a gente tem o hot dog da 7-Eleven. Hã? Para pensar, eu acho que a gente está reclamando à toa, cara. Você tem a Lagoinha Orlando Church, tem alguém que está feliz com isso? E eu estava lendo um livro que fala exatamente sobre a SpaceX, e eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com vocês, sabe? Eu estava lendo um livro do Chris Valentin, e ele pegou o exemplo do cara que criou a SpaceX. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. É um cara chamado Elon Musk, eu não sei se você já leu sobre ele, eu não sei se você já ouviu falar sobre ele. Mas esse cara é um gênio criativo. Sabe, é tão impressionante a criatividade que ele tem, a forma como ele enxerga o mundo, que algum tempo atrás ele estava em Los Angeles, ele estava no meio de um trânsito caótico. E aí ele já estava incomodado com aquilo, porque todos os dias ele pegava aquele trânsito, ele falou, cara, deve ter alguma solução para isso. E ele começou a pensar, qual seria uma solução para esse trânsito? Ele falou, quer saber? Eu acho que se a gente tivesse alguns túneis subterrâneos e os carros pudessem andar sobre trilhos, a gente conseguiria resolver isso. E só para você ter ideia, enquanto eu estou falando aqui, a empresa dele já está construindo túneis subterrâneos debaixo da sua sede. E aí o Chris Valentin ele começa a falar sobre como que a mente do Elon Musk chamou a atenção dele. Preste atenção nisso. Só para você ter ideia, esse cara é o mesmo criador do PayPal, que você já deve ter usado em algum momento da tua vida para fazer pagamentos. Ele é o mesmo criador do Tesla, que tem aqueles carros absurdos com o iPad Pro na tela. E ele é investidor de inúmeras outras companhias. E aí o Chris Valentin ele chama atenção para um ponto, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Ele fala, sabe, o Elon Musk ele não tem grandes ideias porque ele é rico. Na verdade, ele é rico porque tem grandes ideias. E o ponto-chave preste atenção nisso, irmão. Ele não acredita em Deus,
mas a mente dele acredita em impossibilidade. Quando eu li isso, o que me chamou a atenção é que pessoas esvaziadas da expectativa num Deus que pode todas as coisas têm crido mais em impossibilidades do que aqueles que carregam a própria vida de Deus dentro de si. Não é possível alguém que não acredita em Deus ter mais fé no impossível do que aqueles que foram gerados em Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O código da mente é quando a gente entende que quando a gente começa a decifrar esses códigos dentro da nossa mente, a gente começa a enxergar o mundo como Deus enxerga. Olha que interessante, Deus pega um homem gago e usa ele como libertador de um povo. E a grande pergunta é, por que Moisés? Eu vou te explicar o porquê. Porque dentro de todo aquele povo, ele era o único que foi criado dentro do palácio. Só pode libertar alguém que é livre. Deus pega alguém que, por mais que estivesse no meio de um povo cativo, a mentalidade dele era liberta. O que Deus está dizendo para a gente é o seguinte: olha, não importa como você está, não importa o lugar que você está, mas para libertar alguém você precisa ter sido livre primeiro. Você está comigo? Diga amém. O que Deus vai ensinando para a gente é que em todos os momentos em que Deus usa homens, algo muda na mentalidade deles, eles começam a enxergar o desafio, assim como Deus enxerga também. Você quer um outro exemplo claro? Todo mundo achava Noé estúpido, até que choveu. Noé começa a construir algo que não fazia sentido, para um propósito que não fazia sentido, mas Noé passou a enxergar as coisas segundo a dinâmica com que Deus enxergava também. Eu fico imaginando as pessoas passando por Noé e falando: cara, deixa de ser estúpido, você está construindo algo para uma chuva que nunca existiu. Aí Noé fala: não, você não entendeu. Existe um código na minha mente, e eu depois que tive um encontro com Deus, eu passei a enxergar as coisas como Deus enxerga. E esse talvez seja o maior ponto sensível da nossa caminhada com Deus. É quando a gente tem encontros com Ele, mas a gente não passa a enxergar as coisas como Ele enxerga. Então a gente enche os bancos de igreja, mas a gente não crê no Deus do impossível, porque o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente continua lá. O nosso corpo está desejando o novo de Deus, mas a nossa mente ainda está cativa no Egito. Você está comigo? Diga amém. Eu quero falar sobre o código da mente e como algumas mentalidades erradas podem roubar de nós o nosso futuro profético. Você quer um exemplo claro? Mentalidade de fuga. É quando a gente não está preocupado em construir o futuro. Na verdade, a gente só está preocupado em fugir do passado. Deus leva o povo para o meio do deserto e fala: olha, eu vou levar vocês para a terra prometida, eu vou levar vocês para um lugar que eu preparei, para um lugar que emana leite e mel. Deus está falando: ei, eu tirei vocês do deserto para levar para a terra prometida. Só que o povo não estava preocupado em construir o futuro, o povo ainda estava preocupado em fugir do passado. Você sabe em que momentos da nossa história isso acontece? É quando você está num novo relacionamento e você não está preocupado em construir uma história incrível com o seu novo parceiro, mas você ainda está preocupado em dar uma resposta para o teu antigo relacionamento. É quando você não quer construir uma história incrível na tua nova igreja, mas você ainda está preocupado em mostrar para o teu antigo líder que ele estava errado em relação a você. Ei, entenda isso, meu irmão: se o teu pensamento estiver sendo uma resposta ao teu passado, você nunca vai conseguir enxergar o teu futuro como Deus enxerga também. Deus está falando: ei, se for para Ele, pode aplaudir, irmão, vamos junto, eu preciso de você aqui. Existe um sistema, e esse sistema é composto por pensamentos, perspectivas. Esse sistema é a nossa mente, e a forma como ela está vai definir o que a gente faz e por que a gente faz o que a gente faz. É por isso que mais importante do que as nossas ações para Deus são as nossas motivações, porque as nossas ações podem ser calculadas, irmão. As nossas ações, elas podem ser planejadas, as nossas ações, principalmente nas redes sociais, podem ser editadas, filtradas, selecionadas, mas as nossas reações são genuínas e as nossas motivações também. É por isso que Deus não leva em consideração aquilo que a gente faz, mas o que move a gente a fazer o que a gente faz. Você quer um exemplo claro? Jesus fala: olha, quando você for dar, quando você for ofertar, quando você for semear, não faça porque alguém te convenceu, não faça por constrangimento, mas faça segundo aquilo que você propôs no seu coração. Por quê? Porque o meu Pai ama quem dá com alegria. Jesus está falando, não tem a ver com a quantidade que você deposita, mas com a motivação com que você faz. Meu Pai ama quem dá com alegria.
E é por isso que a oferta da viúva chama tanta atenção. Jesus está estabelecendo um princípio: eu não me preocupo com quanto você lança, mas com a alegria com que você lança. Eu não me preocupo com quantas vezes na semana você serve como voluntário, mas a minha preocupação é se você continua dizendo para a tua família: ei, eu me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Deus não está preocupado com o teu serviço, Deus está preocupado com o teu coração. Vamos lá, Goinha. Como está teu coração? Existe um sistema que tem a ver com perspectivas, com que a gente enxerga o futuro também. Tem uma história, não sei se ela é real, mas eu acho ela incrível. Dizem que o Walt Disney estava projetando uma montanha-russa, eu acho que era uma montanha-russa de madeira, e era um projeto bem ousado, mas ele morreu antes dela ficar pronta. E aí, a história, pelo menos em alguns livros que eu li, diz que a esposa dele está lá na inauguração, e está com alguns engenheiros e a equipe, e aí eles chegam para ela e falam: sabe, é uma pena que o senhor Walt não está aqui para ver pronto. Aí ela falou assim: não, na verdade ele já viu pronto antes de todo mundo que está aqui. Entenda isso. Visionários não são apenas pessoas que têm boas ideias, mas são pessoas que enxergam aquilo que ninguém está enxergando. É por isso que Deus convida o povo dele a ter a mentalidade de Cristo, porque ele está falando: ei, eu não chamei você para ser um profeta do caos, eu não chamei você para ficar constatando tudo o que está acontecendo, porque isso qualquer um faz. Eu chamei você para enxergar o futuro profético que eu tenho e para que a tua boca libere essa nova realidade. Deus não quer comunicar ideias, irmão, Deus quer estabelecer realidades. Deus não quer ficar soprando sobre nós promessas vazias, não. Deus quer que a gente enxergue aquilo que Ele já está enxergando. Você sabe por quê? Porque para o homem o futuro é um tempo, mas para Deus o futuro já é uma realidade. Deus já está no teu futuro esperando você chegar. E Ele está falando: ei filho, não para, não desiste, não desanima. A gente está assim: Deus, mas será que vai acontecer? Eu fico imaginando na mente de Deus falando: como assim será que vai acontecer? Já aconteceu, eu estou pisando no lugar que eu te prometi. Eu estou pisando na promessa que eu te fiz. Mudar a perspectiva, mudar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade, as nossas motivações. Agora entenda isso em nome de Jesus. Tudo isso que eu estou te propondo não acontece na força do braço. A gente não pode apertar um botão e a nossa mentalidade muda. A mente de Cristo vem quando Cristo começa a ser gerado em nós. E eu quero compartilhar com vocês nessa mensagem como que isso acontece, em que momento isso acontece. Sabe, o tipo de pensamento que você tem diz muito a respeito do tipo de vida que você vai viver. Pensamentos errados a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Você quer um exemplo claro? Às vezes a gente fala assim: cara, eu ouço muito isso em gabinete. Pessoas falam: pastor, eu estava bem, cara, mas o pecado me afastou de Deus. Isso é mentira, irmão. O pecado nunca te afastou de Deus. Pausa agora para o momento da interrogação. Aquele barulho do pã. Oi? Oi? Como assim, querido? Eu vou te explicar. O teu pecado nunca te afastou de Deus. Foi você que fugiu dele depois que pecou. O teu pecado mudou a tua mentalidade e fez você se sentir sujo, enquanto Deus continua dizendo que você é aceito. O que mudou não foi Deus, irmão. Quem mudou foi você. Você passou a se enxergar segundo a perspectiva do pecado. Mas Jesus está dizendo para nós: ei, eu não te vejo como o homem vê, porque o teu pecado já foi vencido na cruz. Então, começa a se enxergar como eu te enxergo também. Para quem está em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O pecado não tem o poder de afastar o homem de Deus. Por quê? Porque já afastou no passado, mas já foi vencido no passado também. É uma mente cativa que faz com que a gente não acesse por fé aquilo que a graça já liberou. Pastor, o pecado está me vencendo. Não tem como o cara vencer se ele já foi derrotado. É a tua mente que está sendo vencida. É o nosso campo de batalha. É lá onde muita coisa é definida, é lá onde muita coisa é liberada, é lá onde a criação que seus filhos vão ter vai ser definida. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Você pode ser o opressor que o teu pai foi, ou você pode ser alguém que você desejava que o seu pai tivesse sido e ele nunca conseguiu ser. Você pode ser para a tua esposa aquilo que você viu o teu pai fazendo e você rejeitava, ou você pode ser para ela alguém que você nunca viu o seu pai ser. Quando a gente define o tipo de pensamento que tem, a gente vai definindo que tipo de história a gente vai construir. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Não importa o passado que você teve, as dificuldades que você teve, Deus está falando para nós nessa noite: ei, deixa eu implantar em você um novo sistema operacional.
A mente de Cristo é muito mais do que um novo software. Não é um novo programa, é um novo sistema operacional. Você sabe por quê? Porque programas são acoplados a um sistema. Mas o sistema operacional não, ele é a base de todas as coisas. Você já tentou instalar um aplicativo Android no iOS? Não tem como. Alguém já passou por essa frustração? Você vê um aplicativo incrível, aí quando você vai lá na loja, não está disponível na Apple Store. Ou você tem, sei lá, tem Android e você quer instalar no teu Android, não está disponível. Por que isso acontece? Porque quando você tem um sistema operacional diferente, programas que funcionavam antes não funcionam mais. E Deus está falando aí, renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando eu mudar a tua mente, colocar a mesma mente que eu tenho, pensamentos que você tinha no passado não funcionam mais. Pensamentos de morte não funcionam mais, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Pensamentos de desistência não funcionam mais. Por quê? Porque a gente está tentando operar, a gente está tentando funcionar num sistema que não existe mais dentro de nós. A gente está debaixo de uma nova natureza, novos sonhos, novas perspectivas. Ei, irmão, Deus tem um futuro para nós. Você crê nisso? Diga amém. A gente só precisa enxergar aquilo que Deus já liberou sobre nós. Que tipo de mentalidade, pastor, às vezes me rouba o futuro em Deus? Eu vou te falar. Às vezes a gente, sem perceber, está debaixo de uma mentalidade escrava. E eu vou usar o povo do Egito como o mesmo exemplo. O povo no deserto comia na mão de Deus. Você já parou para pensar nisso? O povo comia na mão de Deus. Aí quando Deus transiciona e fala, olha, agora vocês vão sair dessa escravidão, vocês vão sair dessa mentalidade escrava, aí eu vou dar para vocês uma mentalidade de governo. Eu tenho um futuro para vocês, eu tenho uma promessa para vocês, mas vocês vão ter que vencer os gigantes daquela terra para tomá-la por herança. O que o povo fez? Recuou. Porque eles saíram da escravidão, mas a mentalidade escrava não saiu dentro deles. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Se tem um cara como Elon Musk acreditando que dá para colonizar Marte em 2040, por que você não acredita que o teu casamento pode ser restaurado? Se tem um cara como esse, se for para ele, pode aplaudir. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Fala a verdade, isso tem que constranger a gente, cara. Eu li uma história, eu volto a dizer, não sei se é real, porque a gente vai floreando as coisas e histórias que eram simples, depois se tornam histórias incríveis, mas eu acho que isso não tira a beleza delas. Eu li uma história a respeito do Steve Jobs, quando fizeram o primeiro protótipo do iPhone, e levaram para ele. O Steve Jobs, eu não sei se você sabe, não teve formação acadêmica nenhuma. Ele era um revolucionário, um empreendedor, mas não tinha uma formação acadêmica, erudita, não tinha. E aí levaram um protótipo para ele, ele olhou, e ele falou, está grande demais. Aí os engenheiros se revoltaram. Você lê nas biografias, nos relatos a respeito dele, era uma pessoa extremamente difícil de lidar. Os caras falaram, cara, a gente já fez várias vezes, a gente já reformulou, não tem como ser menor. Aí ele falou assim, tem como ser menor? Não, não tem como. Ele falou assim, peraí, você é formado por acaso nisso? A gente sabe o que a gente está falando, a gente já fez testes, a gente já fez cálculos, não tem como ser menor. Aí o Steve Jobs falou, então faz o seguinte, traz um balde com água, por favor. Aí levaram um balde com água, ele pegou o protótipo, jogou dentro d'água, começou a sair bolhazinha de ar. Aí ele falou, se tem espaço para ar, ainda tem espaço ali dentro. Preste atenção, irmão. Eu creio que Deus quer levantar no nosso meio pessoas tão ousadas assim. Vai ter gente que vai falar assim, ei, não tem jeito para o teu casamento. Você vai falar, irmão, se teve jeito para você, vai ter jeito para mim também. Amém? Se teve jeito para o pastor André Fernandes, vai ter jeito para mim também. Você já parou para ouvir a história dele? Esse cara estava internado há 2 anos atrás, irmão. Agora ele está pregando em Orlando, na Flórida. Ei! Não coloca um ponto final se o autor da tua história continua escrevendo. Às vezes a gente quer definir Deus. Cara, minha história terminou aqui. Deus está falando, peraí, irmão, quem está com a caneta sou eu. Fique em paz, está tudo certo. Como o Billy Graham disse uma vez, cara, fica em paz, gente. Eu já li o final da Bíblia e vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem, está tudo certo. Você está comigo? Amém? Mentalidade de fuga. Eu já falei sobre isso também, mentalidade infantil. Eu tive um episódio com a Ceci que, cara, aquilo ali foi uma chave, sabe, que virou... Eu estava com a Ceci em casa, Zulato, vendo TV, e a gente passando de canal, daqui a pouco parou no canal, sei lá, Discovery Channel, não lembro qual que era, e tinha uma cena de um parto.
Alguém aqui já viu a cena de um parto? Algum pai já participou da cena do parto? Glória a Deus, irmão, tamo junto. Deus te abençoe. Teve um ali que levantou até meio assim, pastor, para que eu fui ver aquilo? Mas tá tudo certo. E aí passou aquela cena de um parto, muito sangue, os médicos estancando e botando aquele lance e a barriga aberta. Cecília olhou aquilo e falou, pai? Eu falei, oi filho, eu nunca mais quero ser mãe. Eu falei, por quê, filha? Pai, dói demais. Eu falei, não filha, relaxa, eu troquei de canal. Mas aquilo ficou martelando na minha mente. Presta atenção nisso, cara. E uma coisa me chamou a atenção. Eu falei, olha que loucura o que é a mentalidade infantil. O ventre dela nem está apto ainda para gerar, mas ela já está ansiosa com medo das dores de parto. Você sabia que é muitas vezes assim que a gente se porta em relação ao nosso futuro? Deus prometeu algo para nós, mas até o cumprimento dessa promessa tem um processo. Deus vai forjar, gente, fica tranquilo. Tem coisas que você não consegue entender como vai ser, fica tranquilo. José não entendia também. Ele recebe de Deus um sonho, não fazia sentido na época, mas é porque quando Deus te dá uma visão, é diferente de Deus liberando um milagre. O milagre é quando Deus instantaneamente muda a tua condição. Uma visão é quando Deus te chama para construir algo junto com Ele. Leva tempo, irmão. Só que uma mentalidade infantil entra em crise, fica ansioso, por quê? Porque eu já consigo imaginar o que Deus tem para mim, mas eu não tenho a menor ideia de como eu vou chegar lá. Ei, preste atenção, o mesmo Deus que declarou o teu futuro, é o Deus que vai construir o caminho para chegar lá também, amém? Fique em paz. Pastor, eu cheguei tem 1 ano, Deus me prometeu algo novo na América, eu estou passando crise. Irmão, fique em paz, está tudo certo. Deus não vai te colocar em crises, eu creio assim. Essa pelo menos é a minha base de fé, e eu não quero estabelecer doutrinas a partir disso. Deus pode permitir que você entre em crises, é a vontade permissiva de Deus. Mas eu não acredito em um Deus que lança os seus filhos em crise, em doença, porque não faz parte do caráter dele. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então Deus não pode utilizar algo que não tem no céu. A matéria-prima da crise não tem no céu. Deus não vai usar crise para tratar você. Pastor, por que eu estou passando por crise? Então, irmão, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: quando você vencê-las, você vai sair muito mais fortalecido do que antes delas. Sabe outra coisa importante sobre as crises? O pastor Márcio fala muito sobre isso. As crises não alteram o nosso caráter, mas elas revelam o nosso caráter. Então vamos parar de usar a crise como justificativa para a gente não caminhar segundo a altura da identidade que tem. O problema não é a crise, o problema somos nós. Eu lembro que quando eu fui internado, o cara falou, você vai ficar pelo menos 40 dias internados. Eu falei, ok. Eu falei, cara, o que eu vou fazer em 40 dias? E aí alguns amigos, mano, quer que a gente leve filme? Quer que a gente leve alguma coisa para você se distrair? E aí Deus falou algo forte comigo, ei, não faça isso, cara. Porque deserto é lugar de aprendizagem, não de entretenimento. Não faça isso. Às vezes a gente está pedindo para Deus anestesiar a nossa dor no momento que Ele quer mais ensinar para a gente através dela. A gente está assim, Deus, eu só não quero mais sentir. E Deus está falando, mas não tem como. Evangelho não é anestesia, evangelho é transformação. Eu não vou fingir que a sua dor não existe mais, eu vou retirá-la completamente. Evangelho não é fazer com que a crise no nosso casamento não incomode mais. Isso não é transformação do evangelho, isso é passividade. Você finge que está tudo bem, a sua esposa finge que está tudo bem, e vocês levam até onde dá. Não, não é isso que o evangelho propõe. O que o evangelho propõe é que você viva o que Deus tem preparado para você e para a tua casa. Não é a gente fingir que não tem nada acontecendo. A fé não é a gente fingir que aquilo não está acontecendo. A fé é a gente não dar para o problema um lugar de governo sobre a nossa história. Pastor, eu recebi uma notícia que eu estou com câncer. Eu vou ficar declarando que isso é mentira. Não, irmão, entenda, não é mentira. Você não vai ignorar uma realidade. Agora, o que você não vai fazer é dar para essa realidade um papel de governo na tua história. É reconhecer o que existia e declarar o que vai existir. Os médicos dizem que eu tenho câncer, mas a minha fé diz que eu já fui curado. Todo mundo que me conhece diz que meu casamento já era, mas a minha fé diz que eu vou viver os melhores dias da minha vida com a mulher que Deus me deu. A fé é você mudar a tua mentalidade e começar a enxergar as tuas possibilidades como Deus enxerga. Sabe, o Bill Johnson tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, cara, e eu acho que, talvez para mim, é uma das melhores definições do que é fé. Ele fala, a fé é quando a gente se apodera das realidades dos céus
e colide violentamente com as realidades ao nosso redor. Porque um reino inferior não subsiste. O que o Billy está dizendo é o seguinte, Billy, olha a intimidade que eu falei, né? Pera aí, gente, rapidinho, o Billy está me ligando aqui. Oi, Billy. Tá bom, tô acabando já, tô chegando aí. Vai comer uma pizza lá em casa mais tarde. E aí eu falei, o Bill Johnson, ele fala o seguinte: quando você se apossa, se apodera, se agarra das realidades do reino do teu pai e confronta as realidades ao teu redor, cara, o reino inferior não vai resistir. Então o que Deus está convidando para a gente através de fé é o seguinte: ei, aquilo que existe no meu reino está disponível para você, não aceita nada menor do que isso. Se não existem doenças no meu reino, não vai existir doença na tua casa também. Se não existe crise no meu reino, as crises não vão perdurar na tua casa também. Pastor, você está dizendo que se eu estiver em Cristo eu não vou enfrentar lutas? Não, eu estou dizendo que você já vai entrar nelas sabendo o resultado final. Não estou dizendo que o Evangelho vai fazer com que as coisas fiquem cor-de-rosa, não, irmão. Todo herói da fé foi forjado, toda a história que a gente lê da igreja primitiva, eles foram experimentados em dores, experimentados em perseguição, mas a gente sabe o final da história deles. Você está comigo? Diga amém. Amém. As nossas batalhas, elas são quase sempre ganhas na mente. Sabe, tem uma frase da Margaret Thatcher, alguém já ouviu falar dela? Famosa dama de ferro, grande Margaret. Eu estou muito íntimo desses caras hoje. Hã? High level. A Margaret, cara, em alguns lugares dizem que essa frase é dela, e outros dizem que essa frase o pai dela citava, que é de um outro autor chamado Frank Outlaw. Não tenho a menor ideia de quem é. Alguém sabe quem é? Então vamos fingir que é da Margaret, que fica mais fácil, ok? Ela citou certa vez o seguinte: cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. E tome muito cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o teu destino. Uau! Você pode dar uma salva de palmas para a Margarete? Pastor, que incrível isso. É maravilhoso. Agora, a Bíblia já fala disso há séculos atrás. Está lá em Provérbios 23:7. Assim como você vê, e assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você se enxerga, assim você é. E tem alguém que está se enxergando como o maior investidor do reino de Deus aqui em Orlando. Como alguém que faz parte do melhor casamento que a sua família já viu, já experimentou. Então, assim como você se vê, assim você é. Cara, mudar a nossa mente vai mudar os nossos pensamentos, vai mudar as nossas atitudes, vai mudar as nossas palavras, as nossas declarações de fé. Isso vai mudar os nossos hábitos, isso vai transformar o nosso caráter, isso vai liberar o nosso destino. Irmão, você já deve ter visto uma cena dessa, você já deve ter conhecido alguém, ou talvez você já passou por isso. Você já viu um casal que a pessoa é tão ciumenta, que ela começa a gerar no outro interesse por alguém que antes nem existia? A mulher começa a falar para o cara: aqui, você estava olhando para ela, né? Aí ele fala: eu estava olhando para quem, amor? Eu estava jogando Candy Crush. Aí chega no dia seguinte: aqui, ela estava olhando diferente para você. Aí no dia seguinte: olha, ela sempre que você chega, muda. Aí daqui a pouco o cara começa a pensar assim: será que é mesmo? Aí daqui a pouco ele começa a acreditar naquilo, e daqui a pouco ele fala: eu sempre soube. Não, irmã, isso não existia, você que criou. Você sabe por quê? Porque os seus pensamentos geraram palavras, as suas palavras transformaram a realidade ao teu redor. Entenda isso em nome de Jesus. Alguém que está em crise, ele consegue pela imaginação já se imaginar falido. Por que alguém tira a própria vida? Porque na sua imaginação, ele já imagina que o futuro é pior do que ele desistir de viver. Alguém que está em crise no casamento, ele já se imagina solteiro. E aí quando ele vai perceber, se divorciar já não é algo que assusta tanto. Porque na mente dele já é uma realidade faz tempo. Você está comigo? A grande questão é que quando a gente não blinda a nossa mente para as sugestões do inferno, aquilo começa a tomar espaço, até que aquilo que incomodava no início não incomoda mais. E quando a gente menos percebe, aquilo já se tornou uma realidade. Por quê? Porque um dia você deixou que uma semente entrasse e agora ela já frutificou, irmão.
O que Deus está falando para a gente é o seguinte: olha, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele flui as fontes de vida. Deus está falando aí, guarda a tua mente, não deixe nenhuma sugestão do inferno entrar. Você sabe como que o diabo trabalha através de pensamentos homossexuais? É justamente através de sugestões. Eu lidei com um jovem, eu e a Kezinha, há alguns anos atrás. Hoje ele é uma referência para falar sobre isso. Ele foi para uma escola de sexualidade, Deus levantou ele, ele ministra no Brasil todo. Mas ele sofreu um abuso dentro de casa, de alguém próximo da família. E na mente dele, o diabo começou a soprar uma sugestão: ei, você sabe que é o que você quer para você. Ei, você sabe que você é diferente. Ei, você sabe que você... E ele começou a aceitar essas sugestões. Irmão, entenda uma coisa: quando a serpente induziu Eva a pecar e Adão, ela não fez por eles o que só eles poderiam fazer. Ela só sugeriu que seria bom. O diabo não tem como anular a verdade da cruz. Entenda isso. O diabo não tem como voltar no tempo e desistir da cruz. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar roubar de você todo o tempo a expectativa na redenção e no sacrifício de Jesus. O diabo não tem como retroagir as promessas que Deus já liberou sobre você. Então como é que ele faz? Ele tenta atacar a tua mente, sugerindo que aquilo que Deus te prometeu não vai se cumprir. O diabo ele não tem poder para desfazer o que Cristo já fez. Então como que ele tenta militar? Fazendo com que a nossa mente tenha menos expectativa em relação àquilo que Deus faz do que a gente tem expectativa em relação àquilo que o diabo faz. É por isso que se você for parar para falar sobre lutas com alguém, você vai perceber que tem mais gente que tem conhecimento a respeito de batalhas espirituais do que daquilo que Jesus já venceu na cruz. A gente vive em batalha o tempo inteiro. Eu preguei algumas semanas atrás, assim que eu luto as minhas guerras, e uma das coisas que eu mais frisei foi: irmão, não se preocupe, a sua batalha já foi vencida. Não tem a ver com o que você vai enfrentar, tem a ver com o que Jesus já enfrentou. Quando o adversário tentar sugerir alguma coisa para você, mostra para ele aquilo que Jesus já colocou sobre a cruz. A Bíblia diz que Jesus fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Todas as potestades, todos os principados, quando olhavam para Jesus na cruz, estava sobre ele toda a nossa escrita de dívida. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Entenda uma coisa, em nome de Jesus: a graça fala a respeito daquilo que Cristo já liberou, mas a gente só consegue tocar nisso pela fé. Entenda isso. Pastor, eu ouço desde criança que Deus pode prover todas as coisas. Por que não acontece? Porque você acredita que é a tua herança, mas você tem que ter fé para tomar posse dela. Irmão, eu quero em nome de Jesus que você saia daqui entendendo: pastor, qual que é o código da mente? É simples, é entender que quando eu tenho a mentalidade de Cristo, eu penso como Cristo pensa, eu me movo como Cristo se move, eu tomo posse daquilo que Ele já prometeu, porque não tem mais a ver com aquilo que me cerca, tem a ver com aquilo que Deus já depositou dentro de mim. Ei, você sabia que todas as promessas que Deus liberou sobre você já estão em você? É como se fosse um ventre profético, a gente carrega as promessas dentro de nós. Eu não sei se você já enfrentou isso, cara, e se o tecladista quiser subir, pode vir junto comigo, para parecer que a gente está acabando. Mas um tempo atrás, eu fiquei louco procurando o celular, lá em casa. Eu falei: Kezinha, me ajuda a achar o celular, amor, eu não estou achando. Aí Kezinha: amor, procurei tudo, não achei. Eu falei: caramba, você sim, me ajuda a achar o celular, filha, papai não está achando. Pai, não achei. Aí daqui a pouco, gente, desculpa, estava comigo. Alguém já passou uma situação dessa? Você não se sente ridículo? Então, é exatamente assim que a gente fica quando está procurando fora aquilo que Deus já depositou dentro. Quando a gente está procurando fora do nosso casamento aquilo que Deus já liberou para você dentro do teu casamento. Quando a gente está procurando fora de Cristo aquilo que Deus já te prometeu e liberou para você em Cristo. Deus está falando para nós nessa noite: irmão, presta atenção, cara, em nome de Jesus, eu já estou terminando. Deus está falando: muda os teus pensamentos e começa a enxergar o que te cerca de outra forma, e você vai perceber que você está se cansando para conquistar algo que você já recebeu. Aleluia. Maturidade. Esses dias alguém está falando: pastor, e aí, você está com 31, está sentindo muita diferença? Eu falei: cara, tem uma coisa que para mim mudou com a maturidade. Embora eu ainda tenha muita coisa para aprender, eu não sou o André de 10 anos atrás. Meu Deus, irmão. Hã? Que isso, Zolado?
Que isso? Salva de palmas pro nosso irmão no teclado. Eu achei que ele ia botar aquela... Pode deixar só o pé de baixinho, por favor, mano. Só pra parecer que a gente tá acabando bem baixinho o volume também. Eu até esqueci o que eu tava falando. Jesus, ajuda a gente. Maturidade. Obrigado, irmã. Única pessoa ligada no culto aqui, ó. Tô brincando. Tem alguém que tá comigo aqui? Amém? Maturidade. Uma das coisas que vem com a maturidade é o esquecimento, né? A gente esquece as coisas também. E aí falou, e aí, cara, mudou muita coisa. Eu falei, mano, tem uma coisa que eu percebo que tem mudado drasticamente. A maturidade ensina a gente a saber quais lutas vale a pena lutar. Fala a verdade. Quando a gente é novo, a gente é impulsivo, a gente quer lutar por qualquer coisa. A gente quer lutar lutas que não são nossas. A gente quer lutar lutas em estações que não precisava lutar. A gente quer lutar a luta dos outros. A gente quer lutar só pelo simples prazer de achar que está certo. A gente luta pelas nossas verdades. A gente luta até que a gente fala, peraí, pra quê, irmão? Eu vou parar de lutar para dizer que eu estou certo e eu vou começar a receber aquilo que Deus já liberou a meu respeito. Sabe por quê? A gente tem que parar de se justificar. A verdade é que eu parei de me justificar quando eu percebi que as pessoas só compreendem no mesmo nível de perspectiva que elas têm. Irmão, olha que loucura isso, eu não lembro ao certo como que é a frase, mas é basicamente o seguinte: para os seus amigos você nunca vai precisar se justificar, eles sabem que você é. Agora, para os seus inimigos não adianta você se justificar, porque independente do que você fale, eles nunca vão acreditar em quem você é. Então para pensar, às vezes a gente está cansado dando respostas para alguém que não precisava, e para quem a gente precisaria dar, a gente não dá. Você sabe qual a única resposta que você precisa dar essa noite? É dizer sim para aquilo que Deus tem para você. É dizer, Deus, quer saber? Eu não quero provar nada para ninguém. Eu não quero lutar em lutas que o Senhor não tem para mim. Eu não quero olhar para minha casa diferente da forma como o Senhor olha. Eu não quero mais olhar para o meu casamento e declarar que sobre o meu casamento não tem mais jeito. Não, Pai, me ensina a enxergar minha esposa como o Senhor vê. Me ensina a enxergar os meus filhos como o Senhor vê. Me ensina a enxergar o meu trabalho como o Senhor vê. Você já viu alguém que reclamava do trabalho? Eu não aguento mais o meu trabalho. Cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aí, no dia seguinte, a pessoa vem meio chorosa e fala, o que aconteceu? Fui dispensado. Aí você fala, pô, glória a Deus, cara. Glória a Deus não, pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falo, irmã, o céu só correspondeu às declarações de fé que você fez. Tudo que você queria era se livrar dele, agora que ele foi embora, você está chorando? A fé não é a gente murmurar do que a gente tem, é a gente declarar o que vai ter. Entenda isso. O meu casamento não é o que Deus me prometeu, então ainda não é o final da minha história. O meu ministério ainda não chegou em lugares que Deus me prometeu, então significa que ainda não é o final da minha história. Eu me agarrei com isso, nessa verdade, com todas as minhas forças na minha internação. Mano, você não está com medo, não? A história que Deus mostrou para mim não terminava num leito de hospital, não vai terminar aqui. Entenda isso, cara. Lá no início do teu casamento, Deus te deu uma visão a respeito da tua família. Se você está olhando para ela e não parece com o que Deus prometeu, se agarra a isso. Não é a imagem que Deus me mostrou do meu futuro. Então não é aqui que vai terminar a minha casa. Não é aqui que vai terminar a minha empresa. Não é aqui que vai terminar a minha vinda para a América. Entenda isso. O mesmo Deus que te prometeu é o Deus que vai te sustentar. Se for para Ele, aplauda mais forte, irmão. Deus prometeu, Ele vai sustentar. A gente precisa mudar a mente. Romanos 12 diz, eu rogo-vos, pois. Você sabe o que é eu rogo-vos? Na linguagem atual é quase como se Paulo estivesse falando, cara, eu peço pelo amor de Deus, eu suplico para vocês, para você ter noção da importância dessa chave que Paulo está liberando sobre a igreja. Ele está falando, irmão, eu suplico para vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que agora vem a chave que libera destinos. Ele fala, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando, ei, você quer experimentar a vontade de Deus? Então deixa Ele transformar a tua mente. Deixa Ele mudar os teus pensamentos, deixa Ele mudar a tua forma de enxergar o mundo. Irmão, o mundo não está em crise não, é você que só consegue olhar para o teu gigante. Max Lucado fala a respeito disso, olha, você olha para o teu gigante e você vai tropeçar. Agora olha para o teu Deus e os teus gigantes tropeçarão. Isso tem que mudar a perspectiva.
É só mudar a perspectiva. Eu estou um contador de histórias hoje, mano, mas eu quero contar uma outra história. Tem uma história... Vocês estão animados, gente, vocês são demais, cara. Eu tenho mais 5 minutos, me ajuda na hora do apelo, hein? Vamos junto. Sabe, tem uma história que diz que a Michelle Obama estava jantando com Barack Obama. Hã? Obrigado, mano. É porque ele sabe do governo, tem tempo que a gente não se fala, né? E aí a Michelle estava lá jantando com Obama, e daqui a pouco o garçom veio servir. Aí ficou aquele climão. Aí quando ele saiu, ela falou: tá vendo esse garçom que serviu a gente? Ele é um ex-namorado meu. Aí o Obama... Ele falou: tá vendo? Se você tivesse casado com ele, você seria a esposa do garçom. Aí ela falou assim: não. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente da América. Aplaude ela aí, irmão, pelo amor de Deus. Oh, tá maluco, cara? Que isso, irmão? Que é isso, pastor? Perspectiva. Quer um convite para enxergar suas crises de uma forma diferente? Toda crise carrega sementes sobrenaturais. Você está vivendo a maior crise da tua história? Então celebra. Pastor, como assim? Celebra, irmão. Porque no meio da maior crise da tua história, você vai viver o maior milagre da tua história também. Isso não é, entenda isso, positivismo. Isso é confissão de fé. Isso é confissão de fé. Pastor, é o pior ano da minha empresa. Irmão, pode ser o maior milagre financeiro da tua história. Pastor, é o pior ano do meu casamento, está por um fio. Você sabia que a gente só valoriza o poder dos fios quando a gente só tem um deles para se agarrar? A gente é displicente, entenda isso. Pastor, minha mulher saiu de casa. O que aconteceu, irmão? Do nada. Peraí, irmão. Tem quantos dias de namorados que você não sabe jantar? Hã? Eu não vou nem entrar nesse assunto que eu estou devendo um jantar com a Kezinha, mas, ok, fechando parênteses, te amo, vida. Do nada, leva muito tempo para acontecer. Só que a gente vai negligenciando, e quando parece que não tem mais jeito, a gente chega para o pastor e fala: pastor, só um milagre na minha vida. Irmão, você precisa de um milagre faz tempo, você só não tinha entendido isso. E eu estou dando um exemplo do teu casamento, mas pode ser em qualquer área da tua vida. Entenda isso, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer mudar mentes nessa noite, amém? Mateus 6:22 diz: porque a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Cara, isso é muito forte. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A forma como você enxerga o mundo vai mudar o mundo dentro de você. A forma como você enxerga as adversidades, as pessoas. Entenda isso em nome de Jesus. Deus está falando para a gente hoje: meu irmão, a nossa batalha não é contra a carne nem contra sangue. Então para de tentar discernir naturalmente coisas que são espirituais. Deus nos constituiu em Cristo para viver coisas sobrenaturais. Então não se acostuma com aquilo que é abaixo do que Deus prometeu. Mudar a perspectiva, irmão. O que é viver milagre 2019? De verdade. Eu lembro que alguns anos não, minto, acho que ano passado, eu fiz um post. Acho até que em algum momento eu falei sobre isso aqui. Eu estou com esse problema de repetir coisas que eu já falei, mas talvez seja a primeira vez que você está ouvindo. Se não, faz cara de surpresa, finge que é a primeira também, tá bom? Eu lembro que eu fiz um post. Você tem pensado, o post era tipo assim: você tem pensado a respeito do teu futuro? O que você imagina viver nos próximos 5 anos? E sabe o que me assusta? O fato da maior parte das pessoas não saber responder essa pergunta. E aí eu falei: sabe, eu quero ter mais um filho, eu quero escrever mais um livro, eu quero pregar numa conferência internacional, eu quero ajudar na plantação de mais um campus. Eu fiz mais uma quinta coisa que eu nem lembro qual é. E sabe o que é louco? Em meses, eu vi Deus cumprindo cada uma dessas coisas. É porque quando a gente passa a enxergar o nosso futuro com a mentalidade que Deus enxerga também, tudo fica mais leve, irmão. Você sabe qual é o sistema que Deus quer colocar diante de nós? É uma atmosfera de favor de Deus. O que é favor? É quando Deus vai facilitando as coisas para você. Pastor, tudo que eu precisava de uma ligação na segunda. Chega a segunda, pum, telefone toca. Pastor, tudo que eu precisava. Esses dias eu estava exatamente assim. Eu tenho uma pequena editora no Brasil e a gente tinha alguns desafios. E eu conversando com meu pai, e aí filho, o que você precisa? Eu falei: pai,
para eu virar essa história, só se esse cliente aqui pagasse tudo que ele está em aberto para pagar, só se esse autor aqui fizesse encomenda de mais uma tiragem. Foi exatamente assim. Só se parecesse uma conferência que fizesse um pedido incrível, só se essas coisas acontecerem. Mas tem que ser todas elas, porque senão não fecha a conta. Aí, dá alguns dias o funcionário fala, cara, uma conferência pediu mais de 500 livros, mano. Eu falei, glória a Deus, está começando. Aí daqui a pouco, essa foi demais. Um dos autores falou assim, cara, eu não vou conseguir te pagar com cheque. Eu falei, por quê? Ele falou, tem muito tempo que eu não uso cheque, fui na agência, maior rolo para conseguir tirar, fica tranquilo, amanhã eu vou depositar o valor integral. Aí eu falei, peraí, irmão, entenda isso. O que Deus está falando para a gente é o seguinte, não diminua a tua expectativa, aumenta a tua fé. Não diminua a tua expectativa para ela se acomodar dentro da tua rotina, não, aumenta a tua fé. Deus, tudo que eu preciso é um milagre, então continua crendo no milagre e já começa a agradecer por ele. Você precisa de um milagre? Muito prazer, Deus está falando para nós, eu sou o Deus de milagres. Você precisa de uma cura? Isso, aplauda ele. Muito prazer, eu sou o Deus que cura. Você precisa de provisão? Deus está falando, eu sou o Jeová Jireh, eu sou aquele que provê, eu sou o Jeová Rafá. Ei, Deus está falando, ei, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que provê, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que muda histórias, eu sou o Deus que te conhece antes de qualquer crise ao teu redor se levantar. Ei, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. O que você precisa? Fala para mim, porque você está falando para todos os teus amigos, mas você não falou para mim ainda. Você está vomitando a tua alma no teu Instagram para todo mundo olhar e ter dó de você, mas você não falou para mim ainda. Você já pediu conselho para o teu líder de GC, você já pediu conselho para algum amigo da faculdade, mas você não falou para mim ainda. Ei, Deus está falando quais são as impossibilidades que tem te afrontado, fala para mim. Sabe uma das coisas que mais gera escândalo quando Jesus se apresenta? É quando ele fala, eu sou o que sou. Na essência, o que Jesus está declarando lá para a criação é, eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou exatamente aquilo que você precisa que eu seja. Jesus está falando para a criação, ei, você precisa de cura? Muito prazer, eu sou a cura. Você precisa de libertação? Muito prazer, eu sou aquele que liberta todo cativo. Ei, você precisa de uma nova história? Muito prazer, eu sou um Deus de novos começos. Ei, você precisa de uma nova chance? Muito prazer, eu sou aquele que pega você quando ninguém acreditava mais em você. E a pergunta de Deus para você é, ei, o que você precisa? O que você precisa? Eu tinha algumas coisas para compartilhar, meu irmão, mas entenda isso em nome de Jesus. A gente ministra no outro dia, entenda isso em nome de Jesus. Você quer mudar a tua história? Deixa Deus mudar a tua mente. Você quer mudar a tua casa? Deixa Deus mudar os teus olhos. Você quer mudar o teu destino, o teu futuro? Ei, deixa Deus mudar os pensamentos que tem envolvido a tua mente. Sexta-feira aqui no Nex eu fiz um convite no final do culto. Deus me levou a falar exatamente sobre isso. Filho, convida aqui pessoas que têm enfrentado pensamentos de morte. Já era quase 11 da noite. Falei, gente, desculpa, se você precisar ir embora, pode ir, você está liberado. Mas Deus está me dando uma direção clara. Existem pessoas aqui dentro enfrentando pensamentos de morte. Você não vai embora sem deixar Deus, cara, ministrar cura sobre você. Sem constrangimento, sai do teu lugar. Aí começou a vir o primeiro jovem, o segundo jovem, o terceiro. Mais de uma dezena de jovens aqui, irmão. Alguém que está sentado do teu lado. Dentro dele existe um grito por socorro, mas a voz dele não sai. Dentro dele existe um grito por socorro, mas ele não quer se expor. Então entenda isso em nome de Jesus. A nossa história muda quando a gente permite que Deus mude o nosso interior primeiro. Porque tudo que muda ao nosso redor vai mudar dentro de nós primeiro. E Deus está falando para nós nessa noite, ei filho, você sabe qual é o código da mente? É quando você passa a enxergar o teu futuro como eu enxergo também. E eu quero ministrar a vida sobre você. Se você recebeu nessa palavra, fique de pé em nome de Jesus, não se distraia. Não se distraia. Existe um ambiente profético favorável nessa noite. Feche teus olhos em nome de Jesus. Estenda suas mãos como alguém que recebe algo do céu. Isso, feche teus olhos e deixa o Espírito de Deus te envolver. Enquanto o louvor ministra, deixa Deus soprar sobre você a esperança.